Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa dos Pensadores Desorientados. E hoje nós vamos falar um pouquinho do filme A Estrada 47. Se vocês me permitem, eu vou pegar minha cola aqui, porque senão a gente fala alguma coisa errada. Não é melhor não, né? O filme Estrada 47 é uma produção brasileira e teve sua primeira exibição no Festival do Rio em 2013. Acabou ganhando 2 prêmios lá também. Porém, ela estreou para o público em 2015. Ele é dirigido pelo Vicente Ferraz. Ele é baseado em fatos reais sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O filme mostra o drama vivido por uma unidade antimina da Força Expedicionária Brasileira que, depois de um ataque de pânico, tentaram manter o ânimo e desafiar o campo minado que os separava de um vilarejo controlado por forças nazifascistas. Hoje, se vocês querem ver esse filme, ele está disponível na Netflix. Eu, se fosse vocês, assistiria. Muito bom filme. Mas antes disso, roda a vinheta. E para poder falar um pouquinho mais sobre esse filme, estou aqui eu, Ricardo Torido, do meu lado, Gustavo Gurgel. Oi, pessoal. E aqui na minha frente está Igor Figueiredo. Oi, galera. E também a gente tem um convidado muito especial, que é o Augusto César, que é o soldado de primeira classe da reserva do Exército Brasileiro. Ele serviu na turma de 95 no 12º Batalhão de Infantaria em Belo Horizonte, que fica no Barro Preto. Hoje, o 12º é o 12º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha. O Augusto também é diretor social da ASB, Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, Seção Belo Horizonte, e também é associado da ENGE, a ENGFEB. Eu acho que se ele estiver errado, ele vai me corrigir, que é a Associação Nacional das Forças Expedicionárias Brasileiras, também Seção Belo Horizonte. É isso aí, prazer estar com a gente aqui, Augusto. Valeu demais pela presença e por se dispor do seu tempo, né? Bacana, eu estou muito feliz pelo convite, né? É uma satisfação enorme, a vibração, né, em poder falar sobre esse tema que muito me orgulha, né? Primeiramente pelo patriotismo e também exaltar os feitos históricos da Força Expedicionária, né, representando a nossa nação contra o nazismo e fascismo, né, contra os alemães. E será um imenso prazer poder contribuir aí com a matéria. Os dados estão todos certos, Augusto? Vibração. Confere. Tá certo. Eu falei assim, será que eu notei alguma coisa errada? Tanta patente. Gente importante. Nossa. Vamos patente lá. alta. Se me permitem reforçar, né? A ASB, Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, Seção Belo Horizonte, ANVFEB, Associação Nacional da Força Expedicionária Brasileira. Aí, eu falei errado, eu falei ANVFEB, é ANV, tá vendo? Bacana. Não, merece um cascudo depois disso. Mas todo mundo já está acostumado. Você é cabeçudo. Que coisa. Bom demais. Vibração. Prazer, Augusto. Obrigado. Augusto, é um prazer, tá? Todo Muito bem-vindo. Meu caro, eu gostaria de começar pegando aí A gente vai falar de muita coisa, mas eu queria começar de forma macro, né? Eu acho que hoje em dia poucos sabem, infelizmente, por incrível que pareça, né, que nós participamos da Segunda Guerra Mundial, né? Nós fomos enviados aí, pouco mais de 25 cidadãos brasileiros foram enviados para Itália. 25 mil soldados brasileiros foram enviados para a Itália para combater o nazifascismo, né? É lógico que depois dos anos 40, 50, isso ainda era vivo na memória da nossa sociedade, né? Sim. Homens e mulheres que combateram por lá. Mas hoje, infelizmente, existe esse desconhecimento. Nós fizemos uma enquete no nosso Instagram, inclusive, perguntando se as pessoas sabiam que nós participamos da Segunda Guerra. E nem todos sabiam. Nem todos sabiam. Eu queria começar com isso, jogar na mesa esse bate-papo. Como que você vê essa situação hoje? Passados 70 anos, praticamente, da nossa participação exitosa, que existe muita desinformação sobre a atuação da FEB lá. Como que você avalia essa situação hoje? A história está engavetada e depende de entusiastas para poder se manter viva. Bom, de fato, eu fico, né, agradecido mais uma vez, né, por estar aqui tratando sobre esse tema. Realmente caiu-se no esquecimento. Ainda que existam os patriotas, quando falo de esquecimento, é pelo fato de eles estarem já indo para o céu, né? E assim, hoje, existem museus que estão
que inclusive aqui somos 2 museus em Belo Horizonte que estão abertos ao público, são os alunos, né? Que de fato isso aí não faz hoje parte vamos falar, da grade das escolas para falar sobre esses feitos, né? E quando fala assim de feitos históricos, foram fatos honrosos, né? Tendo em vista que o Brasil só foi à Segunda Guerra, tendo em vista o afronte dos nazistas, né? Na época de Getúlio, torpedeando navios nossos na costa, né? Navios mercantes, né? Nós tivemos aí 35 navios torpedeados. E, na época, houve o clamor da população em uma retaliação sobre isso. Apesar de sermos, vamos dizer, um país pacificador, não se cogitava jamais participarmos de guerra, né? E, com isso, com vamos falar assim, esses afrontes, a população passou a clamar para que Getúlio respondesse de uma forma mais firme a esses ataques. E aconteceu, né, enfim, apesar de a população parte clamar para que houvesse uma retaliação, outros desacreditavam. Por sermos um país pacificador, né, não se cogitava jamais o Brasil entrar em guerra. E com isso fomos, né, nós fomos aí um contingente de 25.350. A cobra fumou o cachimbo, né? Exatamente. Inclusive, vou comentar sobre isso, né? E fomos respeitosamente recebidos, né? Onde desempenhamos um bom papel lá. Mas voltando ao foco principal aqui quanto às pessoas desconhecerem, é muito triste, porque, de fato, esse esquecimento deixa parte da história do Brasil com esses feitos históricos gloriosos, né? Enfim, como acontece em outros países, onde vários são exaltados quando chegando em estádios ou algum evento, né? Não só pelo glamour, não só pelo brio, mas somos um país muito respeitado e, assim, tendo isso sendo lembrados nas escolas, deixa ainda o nosso, vamos falar, o patriotismo em destaque, né? E temos que respeitar. Infelizmente cai na máxima que o brasileiro tem memória curta, né? Tanto para qualquer coisa, tanto para coisas ruins quanto para coisas muito boas. Porque é um exemplo, né? Não, foi uma guerra, a Segunda Guerra Mundial foi a última grande guerra, né? Pode-se falar assim, que querendo ou não, Estados Unidos e Rússia, a Guerra Fria não teve um confronto armado, mas a última grande guerra armada. E a gente teve um papel grandioso. O Brasil representou o que a gente é e as pessoas esquecem disso, como esquecem várias outras coisas, né? Infelizmente, isso acontece. Tem muitas homenagens aos pracinhas, inclusive na Itália, não é isso? Sim. Inclusive na Itália, por incrível que pareça, nas datas comemorativas, nós somos mais exaltados do que aqui. Aqui acontece, né? Aqui acontece e com muito louvor. O Exército Brasileiro, junto às outras forças, fazem essas homenagens. Inclusive, acontece no mês de maio, na Praça da Liberdade. Inclusive, esse ano não aconteceu como os anos anteriores, mas o presidente da Anvefeb, o senhor Marcos Renault, se me permite citar, organizou um comboio de jipes da Segunda Guerra. Inclusive, fomos como batedores, né, e percorremos algumas avenidas da cidade, onde fomos aplaudidos, né, por aqueles que lembraram desse feito, que é o dia D, que é o final da Segunda Guerra, né, as comemorações e o triunfo do Brasil nessa batalha, né, que foi de grande valia para nós. Não, muito bom. Assim, a gente fica, né, com esse pesado, essa questão da história, porque, querendo ou não, foi o ato mais heróico e bravo do Exército Brasileiro que se conhece até a atualidade, né, de ter combatido a Segunda Guerra Mundial e ter feito o sucesso que fez, né, com elogios americanos, italianos, fez a diferença, né, naquela guerra para aquela região. Mas eu vou querer entrar um pouquinho aqui sobre o que você trouxe, os seus objetos aqui, o pessoal está conseguindo ver que são, né, de grande valia, muito legal, mas eu vou começar pela bandeira. Programa ilustrado visualmente, né? Muito bem ilustrado. Isso aí, a gente vai entrar em detalhes de cada um deles, mas para vocês terem ideia do que foi usado, utilizado na época, e o Augusto aqui como, né, um grande combatente entusiasta. Da FEB, né, ele fez essa gentileza de trazer isso aqui para poder retratar para vocês. Mas eu quero começar pela bandeira, né, a cobra fumando cachimbo. A história talvez
muitos que estão nos assistindo não vão saber, né? Porque a história, de fato, ela não é contada nas escolas. Só ver, cara, o Igor. Beleza. E na época, né? Lembrando a todos, era um governo de Getúlio Vargas, ele tinha até uma aliança com o governo de Hitler, né? Um governo nazista. E ali começa a situação se alterar por conta de um combate do Getúlio a grupos fascistas no Brasil, né? Ele com medo de, vamos dizer, perder o poder. E aí ele se alinha aos Estados Unidos. Mas naquela época todo mundo, de certa forma pejorativa, falava que o Brasil não ia para a guerra, né? Eu gostaria que você explicasse um pouco isso, desse acontecimento e por que da cobra fumando cachimbo é o símbolo da febre. Bom, gente, é bacana essa curiosidade, né? E alguns realmente, muitos, né, não conhecem. E assim, como comentei, parte da população clamava por uma retaliação devido aos ataques nazistas. Ainda quem diga que americanos que afundaram navios para provocar o Brasil para entrar na guerra. Mas isso aí, enfim, não tem nada a fundo que comprove isso. Temos a certeza de que foram os nazistas. Inclusive, a FAB bombardeou submarinos na costa, né? Bom, então, parte da população clamava essa retaliação e outra desacreditava que o Brasil não teria condições de avançar em uma guerra, tendo em vista que nós não dispunhamos de armamento. Então, a gente já derrubou o primeiro mito, né? Sim. De que os torpedeamentos dos navios mercantes brasileiros na costa poderiam ter sido das forças americanas para pressionar o Brasil a abraçar os aliados durante a guerra. Primeiro mito derrubado. Exatamente. São, de fato, os nazistas que nos torpedearam por aqui. Tanto que, inclusive, um pouco mais à frente, eu vou falar sobre a importância dos expedicionários que atuaram na costa do Brasil, que são tão importantes quanto os que partiram para a Itália. Bacana. Mas falando da cobra fumando, então parte da população que desacreditava, eles começaram a dizer que o Brasil não entraria na guerra nem que se a cobra fumasse. E, de fato, o Brasil entrou na guerra e combateu um excelente combate, né? Inclusive, o porquê desse símbolo, não só da população ficar especulando vamos dizer, que o Brasil não entraria, né? O símbolo usado pelo Brasil na Segunda Guerra na Itália era um outro, não era a cobra fumando. O símbolo que era utilizado lá, inclusive, acabei me esquecendo de deixar mais um objeto? Um objeto, né? Eu acho que ainda está em tempo, que inclusive esse objeto eu até, se me permitem, né? Fica à vontade. Eu utilizo ele na minha jaqueta em alguns eventos, tá? Que eu gostaria de falar sobre esse símbolo aqui, né? Por favor. Esse símbolo. Esse aqui a gente conhece. E esse símbolo. Aqui, bom, obrigado. Este símbolo que vem o gancho tratando a respeito que nós chamamos de sotache, chamamos de brevet, né? Nós usávamos esse símbolo aqui quando no início da guerra. E vocês podem perceber que é um formato bem próximo aí de um coração, né? Sim, sim. E ainda em combate, enfim, eu li sobre essa matéria falando que alguns americanos, como de fato se é percebido, né, usavam águias, alguns símbolos mais contundentes vamos falar assim, de pressão, de bravura, e de repente nos deparamos com um símbolo parecendo um coração. De fato, somos coração. Nós somos um país que trata a humanidade, o socialismo, com muito carinho e respeito. Uhum. Mas é aquele ditado, não pise no nosso calo. Nós somos bravos guerreiros, né? Então, ainda lá na Itália, em uma conversa com alguns oficiais, veio essa especulação. Por que se fala tanto no Brasil da cobra fumar e vocês têm esse símbolo? Por que vocês não utilizam, quem sabe, o símbolo da cobra fumando? E nisso, um sargento brasileiro, pensando nesse jargão que se formou devido a ser desacreditado, e aconteceu, esse símbolo se tornou o símbolo da febre, a cobra fumando. Tanto que hoje, quando falamos, vou usar aqueles termos assim, nossa, a tensão vai imperar, seja no dia a dia, no cotidiano, nossa, o bicho vai pegar, se usa muito falar, nossa, a cobra vai fumar. E Já quando ouvi se falar, fala na cobra fumar, a gente arrepia, porque, assim, primeiro, se lembra logo dos feitos históricos, e segundo, que são atos de bravura, né, de combate real, onde triunfamos.
Então, quando se fala a cobra fumar e quando se apresenta esse símbolo, é um símbolo de muito respeito, né? Então, seguiremos sempre fazendo a cobra fumando quando para enfrentar desafios na nossa vida, né? Então, é um pouquinho da história aí da cobra fumando. O PD né? Também é cultura. Também é cultura. Então, para vocês que falam a cobra vai fumar, temos os nossos desafios também, né, Ricardo? Saibam que vem da FEB, porque muitos falam a cobra vai fumar, mas não sabem a origem, né? Não sabe, exatamente. Infelizmente, né? Eu achei muito interessante também que a FEB ela foi constituída em 43, né? Sim. E atuou entre 43 e 45 até o final da guerra, né? Você falou aí do coração. Eu achei isso muito bacana, porque agora a gente pode entrar um pouco na questão do filme, Sim. né, Ricardo? O filme A Estrada 47, pessoal, que o Ricardo comentou no início, ele demonstra esta humanidade dos soldados brasileiros na frente de batalha, né? Tem uma passagem do filme, inclusive, que mostra aquele grupamento brasileiro, né, que é o foco do filme, preservando a vida de um militar alemão, mesmo diante de tanto ódio, tanta raiva durante a Segunda Guerra. Esse coração, eu acho que ele ilustra isso que a gente viu naquele filme, a preservação da vida daquele alemão, e que depois aquele italiano desertor, que até então tinha nos chamado de soldados de merda, no final do filme se retrata e diz que nós não éramos. Aquele soldado foi salvo, e houve, inclusive, uma série de homenagens depois em função dessa maneira diferente do Brasil combater. Você viu o filme, Sim, né? Com certeza. Pergunto para você, aquele filme, ele retrata a realidade que a história da FEB preserva? Aquele filme é o retrato da realidade? Sim, ele não só retrata, como percebe-se a nossa cultura, né? Inclusive, no momento em que os brasileiros salvam aquele desertor, né, aquele italiano, que inclusive ele julgou o Brasil como, né, usou esse termo, né, pejorativo aí, diminuiu a nossa, vamos falar assim, a nossa competência. Por causa daquele alemão, né, que foi colocado sobre... Mas, de fato, ali foi porque, no momento do conflito, ele já havia sofrido muito a tensão dos alemães sobre a população. Então, muito sofrido e percebendo vamos falar assim, muitas torturas, fases da guerra que nós não havíamos ainda avançado, ele estava com esse ódio, onde o brasileiro, de questões culturais, não ainda tinha isso. Mas não deixou de também ser firme quando deveria, de combater o bom combate, quando eu digo, com toda a resistência e bravura, a ponto de, vamos dizer, vencer o bom combate, né? Então, o filme ele retrata não só esse lado cultural do Brasil, como outros pontos bem, vamos falar assim, relevantes, né? Que é a questão da miscigenação, né? As nossas misturas de raças ali em combate, que isso aí, no momento em que o Brasil, chegando na Itália, foi percebido, essa mistura surpreendeu, né? Inclusive os americanos, que haviam essa separação, né? Então, isso aí é bem notório, né? No filme, onde que ali preservou a nossa cultura, né? Onde também se falou ali no filme sobre a questão de hierarquia, que em vários combates isso aí se perde um pouco, né? Nos momentos de tensão, com relação às patentes, e outros pontos bem relevantes, né? Que eu trato sobre a questão do pânico, onde que fez com que os brasileiros ali perdessem um pouco o foco. Isso aí, de fato, acontece em todas as forças. Logo, com a evolução dos tempos, esse preparo psicológico ele se tornou ainda mais forte. Mas, naqueles tempos, nós estamos lidando com humanos. Então, indiferente da força que estava atuando na Segunda Guerra, esse conflito psicológico da pessoa, quanto às questões de pânico, era, infelizmente, muito comum. Quem vai para um fronte está sujeito à morte a qualquer momento. Tem alguns que são menos resistentes psicologicamente. Então, o filme evidencia isso, né? Não sei se vocês repararam. O filme ele não trata exclusivamente do combate, do corpo a corpo. Ele trabalha exatamente a interação social daquele grupamento, seus conflitos internos, né? E a crítica, inclusive, estávamos conversando aí logo antes do programa começar, que
eu li muitas críticas na internet dando conta de que o filme diminuiu a importância dos nossos pracinhas durante a Segunda Guerra, porque trouxe a ideia de fraqueza, de despreparo exacerbado. Quando, na verdade, qualquer filme sobre a Segunda Guerra que você assistir, né, você consegue ver que esse pânico ele é generalizado. Sim. Né? Então, eu acho que foi uma crítica infundada. Não sei se você concorda. Sim, eu De não... nos expor assim... Sim, eu não só concordo, como falando do filme, esse filme é sensacional. Nós não tivemos nenhum outro filme ainda no Brasil tratando sobre esse tema da Segunda Guerra. E, de fato, talvez não impressionou tanto, ou não caiu na graça, né, dos patriotas que gostam, que participam, pela circunstância de não ter visto muitos confrontos. Então, é o que se espera de um filme de guerra, onde que se fala de bravura, de guerra, logo vem os confrontos. E ali não houve. Então, é um filme de ser percebido com muita atenção sobre o que nós já citamos aqui, né? As questões culturais, a miscigenação. Como falamos, por exemplo, o filme foi tão bem feito que os uniformes são idênticos aos usados na Segunda Guerra. As sujidades do uniforme, vamos falar assim, os coturnos usados na época, inclusive os capacetes, que nós falamos aqui, né, sobre esses objetos que eu trouxe. Esse aqui é um capacete usado na Segunda Guerra. É um capacete chamado M1, tá? É um capacete de aço, inclusive Pesado. É bem pesado. E se vocês perceberem, ele tem uma parte aqui que se solta, que é uma parte que é de fibra, né? Então, assim, ele não é nada confortável. Muito pesado. Né? E, de fato, ele não... Para a época, ele atendeu bastante a questão do risco, né, balístico. Porém, contudo, ele não é tão resistente aos armamentos, principalmente aos atuais. Né? Mas, quando eu falo de conforto, vocês devem ter percebido, para quem assistiu o filme, né, percebeu que eles usavam um gorro de lã por baixo, devido à temperatura. Frio, né? Combater em na excesso, neve. né? E, de fato, quando fomos para o combate, quando fomos para a Itália, fomos treinados pelos americanos, né? Que, de fato, também treinados, vou usar um termo militar, adestrados. Né? Então, quando se falou as críticas, né? O Brasil não estava preparado. Foi, sim, bem preparado. Inclusive, o combate, eles não combateram alemães, que, inclusive, é outro mito, né? Que o Brasil combateu alemães fracos, sem muito poder de fogo. E foi realmente o contrário. Né? Pelo contrário, eles combateram não só para exaltar a força e os feitos, principalmente em Monte Castelo, a tomada de Monte Castelo. Então, foi um combate acirrado, que tivemos baixas, onde que os americanos já haviam tentado, por mais de 3 vezes, tomar o monte e, junto com o Brasil, triunfaram. Mais à frente, o Brasil triunfou com toda a sua bravura. Eu queria entrar, porque, às vezes, o filme, né, que quem não assistiu, corra lá e assista, ele traz um retrato, né, a Estrada 47, de uma certa fragilidade, de uma individualidade daqueles 4 combatentes, como se tivessem ali largados ao léu, sem nenhuma infraestrutura e estrutura para poder fazer aquele combate. Então, às vezes, quem analisa nesse contexto, nesse retrato, vai falar: nossa senhora, que coisa horrível que foi o Brasil. Mas isso não é a realidade do combate. Aqui dali é o retrato que o filme quis tratar, que era daqueles soldados desminando a Estrada 47, né? Para poder dar passagem ao comboio americano e brasileiro. E aí eu queria trazer uns dados, porque se ver só aquele filme, vai falar: nossa, o Brasil era aqui dali? Não, gente. Eram mais de 25 mil combatentes em 239 dias contínuos que o Brasil ficou na guerra na Itália. O Brasil fez 20.573 prisioneiros alemães. Isso são 2 generais, 802 oficiais e 19.679 praças. Ou seja, um número expressivo. O Brasil perdeu 465 combatentes, né? Guerreiros, que também, se você for considerar no número que levou, é muito baixo dentro de uma guerra. Segunda Guerra Mundial e uma guerra feroz, né? Você combatendo o maior exército daquele momento, que era o alemão, o italiano e o Japão, né? Que eram os 3 aliados do eixo. Inclusive foi, né? Você estava falando aí, o Brasil
fez o treinamento com os americanos e respondia a um general americano, que era da 4º Corpo de Exército Americano que estava na Itália. E teve um reconhecimento por ele, que eu vou ler aqui, do general Williams Daly Crittenberg, que eu acho que é assim que pronuncia. Ele diz sobre o Exército Brasileiro: estou orgulhoso de ter a 1ª Divisão de Infantaria da FEB como parte do 4º Corpo da Itália. Ou seja, né, destacando os feitos e a ajuda brasileira naquele momento. Então a gente já se passou 76 anos. Correto. Né? Estamos com 76 anos aí da guerra e a participação da FEB. Você mostrou aqui pra gente os objetos, inclusive queria destacar que, né, aquela... Como que chama aquela metralhadora? É a metralhadora Thompson. Inclusive, no filme é algo curioso. Eu penso que depois dessa divulgação desse nosso trabalho aqui, quem for assistir vai atentar a esses detalhes. Tá? Inclusive, essa Thompson foi muito usada. Uma réplica, ela tem né? um poder de fogo bem considerável. Nós estamos falando aí de 20 munições, um alcance aí de 50 metros. Então, é um rifle muito de assalto, prático, né? E, assim, no filme vocês vão perceber 3 tipos de armamento, né? Ou minto, 4, né? Eu citando sobre rifle, mas tem também as pistolas, né? Inclusive, algo bem curioso, apesar de termos recebido todo o suporte dos americanos quanto aos uniformes, inclusive esse que eu estou usando, é um uniforme original da Segunda Guerra. Eu estou aqui com o cinto NA, com os portas-munições, aqui também com o coldre, né? Então, assim, nós recebemos armamentos específicos. Quanto os americanos eles estavam atuando com alguns equipamentos melhores do que o nosso. E o brasileiro, com o propósito de ter uma força ainda maior de fogo, um poder ainda maior de fogo, em algumas situações, eles se apropriavam de fuzis, não só dos alemães, como também de brasileiros e americanos que haviam sido tombados em combate, tendo em vista um melhor poder de fogo de armamentos dos americanos, né? Mas essa arma aí foi... Inclusive, eu disponho dela, deixando claro que é uma réplica de Airsoft, né? Não se anda com armamento, né? Não se pode. Mas o propósito é falar um pouco sobre esses materiais, equipamentos utilizados lá. Você comentou um pouquinho antes da gente entrar nesse assunto que teve a FEB que foi para lá e teve o pessoal que ficou aqui guardando o forte. Você falou que ia explicar um pouquinho dessa diferença. Aí se puder falar um pouquinho para a gente, que eu acho isso bem interessante. Excelente. Desculpa ter atropelado sua fala. A vibração é tão grande que a gente tem que se conter aqui, tá? Eu estava até checando aqui, porque eu tenho certeza que um tio meu... Eu mandei mensagem para minha mãe, ela não viu, mas eu tenho certeza que um tio meu participou, mas aqui no front. Só que eu não vou falar mais informações para não correr o risco de falar errado. Eu perguntei para minha mãe, ela não me respondeu a tempo. Mas muito bacana. Obrigado aí pela oportunidade e lembrança. E eu jamais deixaria de comentar sobre isso. Porque, de fato, a Força Expedicionária, como já foi dito aqui, 25 mil homens enviados para a Itália, para esse combate, mas também ficamos com um efetivo considerável na costa do Brasil. Por qual motivo? Motivos óbvios, né? Porque se nós, para entrarmos na guerra, fomos afrontados com torpedeamentos de navios mercantes na costa, existia um grande risco de sermos invadidos. Ou seja, nós tínhamos que ter e tivemos com gloriosos defesa guerreiros constituída aqui. Exatamente. E que são poucos lembrados. Eles são mais lembrados quem esteve na Itália. Inclusive, nas comemorações, eles têm boinas diferentes, né? Quem ficou na costa tem a boina verde, quem esteve na Itália a boina azul. Então, assim, aqui também utilizaram fardas de combate, passavam por intensos treinamentos, porque, imaginem vocês, sermos recebidos pelos alemães, enfim, os nazistas, fascistas, enfim, melhor treinados, melhor armados. Ou seja, estaríamos desguarnecidos se não fossem eles. E, assim, a história deles é bem contundente, porque foram noites e dias entrincheirados, inclusive no litoral. Imaginem vocês cavando trincheira na praia. Vem a maré, enche tudo. A terra tudo, e cava-se novamente. Então, foi, assim, também atos de muita, muita bravura. E eu ressalto a importância deles no combate. Inclusive, hoje, existem essas duas associações, que, inclusive, a primeira foi a ASB,
né, a Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, que, de fato, todos participavam dessa mesma associação, quem esteve na Itália e quem esteve na costa. Inclusive, houve o desmembramento, criando-se aí a ANVEFEB, enfim, pela circunstância exatamente desse glamour. Alguns se achavam mais importantes porque combateram na Itália, quando alguns se achavam mais importantes também porque ficaram na costa. Peraí, eu fui para um combate real, combater o nazismo, o fascismo, com munição real, junto aos aliados. Em contrapartida, quem ficou na costa também se viu com grande importância como foi, e feitos heróicos também, né? Apesar de não ter avançado com o combate real, graças a Deus, mas tiveram também esses feitos. Mas são poucos lembrados. Então, assim, que também pensavam da seguinte forma: poxa, eu não fui defender a Itália, eu fiquei defendendo o meu Brasil, a minha pátria, a costa do nosso Brasil. Então, teve também em tese, até mais nobre, né? Mas, enfim, ambos têm muita importância na história. Mas vale ressaltar a importância relevante, né, dos brasileiros que atuaram na costa, como também, não sei se vocês já ouviram falar do soldado da borracha. Não. Pois é algo que podemos comentar em um segundo momento, mas não posso deixar de citá-los aqui, que também foram vários brasileiros que foram recrutados para avançar na Amazônia. Para quê? Para a extração de borracha. Porque o Brasil, como um grande aliado aos americanos em combate na Itália, recebemos fardamentos, recebemos os capacetes, que inclusive os nossos na época eram capacetes de cortiça. Então, assim, recebemos tudo, mas tínhamos também algumas contrapartidas, né? E qual o propósito dos nazistas terem torpedeado os navios nossos? Por quê? Eles queriam fazer com que esse canal de distribuição de matérias-primas para os americanos seriam o quê? Vamos falar, limitados. Tanto que o Brasil, com esses soldados da borracha, eles enviavam toneladas e toneladas de borracha extraídas da nossa mata, da nossa terra-pátria, né? Para contribuir não só como uma contrapartida desse fornecimento. Aí já é o esforço industrial de guerra mesmo. Exatamente. Mas que também não são citados. Foi de grande e fundamental importância esses soldados da borracha. Como também não é citado, mas tivemos alguns PMs, policiais militares envolvidos na Segunda Guerra, né? Mas eu ressalto aqui a importância do soldado da borracha, que quase não são falados, né? Eu desconhecia. Eu também. Desconheci. Augusto, a gente está chegando aí na reta final do nosso bate-papo e eu queria fazer uma última pergunta, né, para você, que você nos informasse mais ou menos quais são hoje os desafios da associação, o seu papel dentro dela, dentro desses 76 anos, né, o que motiva vocês continuarem, né, mostrando aí a história da FEB. E se você puder destacar, né, as datas comemorativas, o que se faz aí, a programação dentro do ano. A gente sabe que a gente está num momento atípico, né, com pandemia, mas reforçar aí, vamos dizer, fazer o merchan para a FEB, para que todo mundo tenha... Ajudar a levar conhecimento, né? E tenha esse conhecimento aí, saiba. Sim, de fato está sendo uma grande importância, né? Só desculpa, sim. A gente pensou nisso porque na semana passada, pessoal, dia 25 de agosto, foi o Dia do Soldado. Dia do Soldado, e isso. nós já tínhamos essa estrada, o filme Estrada 47, e a gente ficou discutindo internamente como fazer, o que a gente pode para destacar, né? E aí a gente pensou na FEB. Tá aí que o resultado. E o resultado é esse. Então, só para deixar para todo mundo Isso. ciente aí que a gente... Essa é a nossa intenção. Bom, de fato, eu novamente agradeço, né? E foi assim brilhante e de grande importância a escolha do tema, né? De fato, são várias datas históricas, né? Várias datas comemorativas, né? Uma de que, enfim, como eu participo de todas, né? Dia da Infantaria, Dia da Bandeira, Dia da Arma da Intendência, o Dia D, que acontece normalmente em maio, como o Dia do Soldado, que foi há pouco. Né? Infelizmente, com esse cenário de restrições, não foi possível muita coisa, participar. O que é de grande valia e importância é acontecer momentos como esse, desses debates, ainda que singelos, simples, mas são de grande importância, informações muito sérias e reais. Né? O grande desafio nosso é o quê?
logo, tornar isso aí, vamos dizer, público, que inclusive estamos buscando isso através dos museus. Inclusive o Museu da Anverfep está pronto, inclusive ele funciona na Rua Tupis, logo na oportunidade eu estarei divulgando o endereço. Inclusive voltou ao funcionamento e vem Já pode divulgar, já pode falar. E vem recebido, vamos buscar aqui a cola. Contato, fica à vontade. Isso é até bom para a gente não deixar, enquanto você procura, a gente não deixar aquela passagem do filme, né, acontecer. Ou pelo menos não deixar perdurar, né? Sim. Que é a citação em off, né, do ator Daniel de Oliveira, que no caso é o soldado Guima, durante o filme, de que ele, abre aspas, imagina o dia em que tudo aquilo será esquecido. Não A gente podemos tem esquecer. visto, fecha aspas, a gente tem visto que está caindo no esquecimento, né? A memória está indo embora junto com os combatentes que sobreviveram e seus familiares, né? Mas nosso trabalho aqui é tentar reverter isso, né? Não, e vamos conseguir. Bem otimista e perseverante, nós vamos colocar a cobra para fumar. Tem que manter a história viva. Eu acho que isso é importante. Eu queria até trazer uma curiosidade, porque às vezes nem todos sabem, mas Humberto de Alencar Castelo Branco, então tenente-coronel que combateu na Segunda Guerra Mundial junto com a Força Expedicionária Brasileira, ele é o nosso famoso Castelo Branco, que veio a ser o primeiro presidente do regime militar, tá? Então, aqueles que não saibam, Castelo Branco combateu a Segunda Guerra Mundial e em 64 se tornou o presidente nas do condições regime que todos militar. já conhecem. Bom, gente, então, eu falo assim, vou usar até um termo mais comum, né? A grande sacada é manter viva a história. E dessa forma é divulgar o que nós dispomos. Hoje, nós estamos com, de fato, há mais tempo, né? Hoje, com um novo endereço, né? Que é o Museu da FEB, que é um museu bem rico, né? De artefatos e equipamentos, armamentos, né? Que inclusive está na presidência o senhor Marcos Renault, que é no endereço da Rua Tupis 723, no centro. Então, de fato, é interessante fazer o agendamento. Minas Gerais. Me desculpe, Belo Horizonte, é importante. De fato, é de grande valia fazer o agendamento, né? Mas uma vez percebendo o endereço, vocês vão conseguir perceber contato, de forma a estar agendando a ida devido a esse momento de restrições. Né? Aí você me E é um acervo riquíssimo mesmo, que nós conhecemos quando era num outro endereço, ainda na capital, né? E agora parece que tem um espaço maior, né? Sim. Com mais conteúdo visual para apreciação. Excelente. Muito bom. Bom, aí assim, eu não poderia deixar de comentar, né, sobre... eu digo uma curiosidade, né, que vem sendo veiculado aí há bastante tempo, até uma banda inglesa, a Sabaton, né? Acredito que seja isso, né, Ricardo? É isso mesmo. Ele trata sobre... Aí a gente fala, poxa, uma banda inglesa via exaltar os feitos históricos da FEB. Por que nós não fazemos isso? Né? Então, assim, tem quem faça. Eu não posso generalizar que não é feito. Tá? São vários municípios que têm em suas praças estátuas. Acontecem, sim, eventos, aqueles que são... Aqueles patriotas aos extremos que defendem isso, eles participam. Mas aí pensamos, poxa, por quê? E não só os ingleses, nós somos reconhecidos muito lá fora. Não tão divulgados quando já citamos isso é interessante, aqui na né, Augusto? Porque na Itália tem muitos monumentos em homenagem aos pracinhas, né? Sim. Na região do norte da Itália. Foi até o gancho final do que eu comentei. Na Itália, nós somos muito bem recebidos. E uma vez falando de brasileiros, principalmente nessas regiões onde houve esses conflitos, nós somos muito, muito, muito exaltados pelos feitos. E, de fato, se percebe no filme, no momento da partilha da alimentação. Isso é lembrado até hoje nessas homenagens da Itália, Sim, né? porque Da solidariedade dos pracinhas durante a Segunda Guerra, em função aí da situação precária, fome, né, que os italianos passavam durante aquele bloqueio, né? Sim, e é sensacional. E assim, nessas minhas andanças nos municípios a trabalho, né, eu faço questão de conhecer familiares desses pracinhas que atuaram. E tive a satisfação de conhecer a família do senhor Baeta, que é um desses 3 guerreiros que resistiram ao combate até o final da munição e não se renderam. Partiram para cima dos alemães utilizando a baioneta do fuzil. Baioneta é aquela faca que fica acomodada na ponta do fuzil. né? Né?
Então, esse ato de bravura, como vários outros com certeza aconteceram, nós temos que exaltar. Isso aí é muito forte para nós, né? E nós somos vamos falar assim, um país de guerreiros, né? Para superar tudo que superamos. É muito bacana. Augusto, muito obrigado pela sua presença. Valeu demais por compartilhar essas informações com a gente. E agora, pessoal... Muito enriquecedor. Muito né? enriquecedor. Agora vocês vão ficar com algumas imagens de como o Augusto chegou aqui para poder participar desse bate-papo com a gente, né? Eu acho que vai ser bem legal. A gente vai deixar algumas imagens rolando aí de como o Augusto chegou e algumas imagens também. Vamos ilustrar com algumas imagens também, enquanto a gente passa os créditos, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal. E até mais. Abraço, gente. Tchau, Obrigado, tchau. Augusto. Valeu. E eu fecho dizendo que não deixem da oportunidade também de conhecer a nossa associação, a ECB. Bacana? Que fica na Magalhães Penido, fica bem próximo ao aeroporto, na Pampulha. Legal. Bacana? Mas a gente tem uma ideia aí de uma série de programas. Quem sabe a gente não bate um papo sobre isso. Aprofundar até mais, né? Exatamente. E será um imenso prazer, inclusive, o coronel Rossi Vieira, que é o presidente da AECB, ele recebe, sim, esses interessados em conhecer um pouco da história, com muita satisfação, representando aí a Força Expedicionária. Coisa boa. Valeu, gente. Abraço. Até mais. Um abraço. Pessoal.